terça para mim foi muito importante, para me valorizar como mulher negra e para não ter vergonha dessa pessoa que eu sou. Por isso que eu gosto do terça, assim, porque eu me sinto num espaço de cura. O terça é um espaço de acolhimento, é poder me fortalecer, porque ser negro é a gente não saber o que a gente vai passar quando a gente colocar o pé na rua. Algo muito bacana no formato do Terça Afro é que facilita a falar sobre afetividade e facilita vivenciar a afetividade. Tem alguns elementos que são culturalmente importantes em algumas culturas africanas e que facilitam a troca. Então é em roda, não por acaso. Essa roda facilita que as pessoas se olhem nos olhos, que uma ouça a outra enquanto a outra fala. A circularidade, ela mantém uma energia. Eu vou dizer assim, o DNA, a maior parte das pessoas já viu, pelo menos já viu a ideia do DNA, né? O DNA são proteínas, né, ligadas por pontes, e aí ele fica uma espiral, assim, né? Aquilo ali é onde está guardado toda a informação do ser. Só que se você pegar um DNA e espichar assim, ó, espichar e arrebentar, ele vira um círculo. Então, o que eu quero dizer? Que o círculo, que o círculo mantém isso. Cada pessoa que está naquela roda, ela pode ser a proteína essa do DNA. E cada ponte que eu consigo fazer com o ser que está naquela roda, eu consigo fazer um ser biomítico, um único ser biomítico. Tem uma função biológica para aquele grupo que está ali, mas ele muito mais, ele tem uma função mítica de escoar todas as minhas tensões. Como é importante para nós as rodas e os encontros, né? Porque é nesse espaço que a gente consegue compensar uma carência, uma solidão, né? Nesses espaços a gente pode encontrar pessoas iguais, falar das dores, pensar soluções. Vivemos num país racista em que os estereótipos associados a pessoas negras, eles passam por simbolismos pejorativos, né? por características que são vistas como negativas. Então o nosso cabelo é visto como ruim, os nossos traços são vistos como feios, a nossa produção intelectual, tecnológica é desqualificada e negada. Então pessoas negras já nascem muitas vezes com o peso das características que não são valorizadas. Descobre a beleza de ser como é, herança trocada do ventre da raça, do pai, do avô, de além-mar, até... Uma criança, para criar e para evoluir, ele precisa de duas coisas. Precisa de uma maternagem, de uma mãe suficientemente boa, e esse suficientemente boa quer dizer que não é aquela pessoa que responde sempre positivamente, mas que está ali. Este conceito a gente passou por uma sociedade suficientemente boa, que na questão racial étnica é super importante, porque a pátria mãe gentil não tem sido tão gentil assim, nem é suficientemente boa para os negros. Quer dizer, tu nasce e cresce num lugar em que tu não pode correr quando tu é agredido, quando tu sofre racismo, quando as pessoas te agridem, tu não tem para onde correr. Essa sociedade não te acolhe, essa sociedade não te ouve. A sociedade não pune, nem diz o que vai fazer. Então, a sociedade não tem uma maternagem. Então, tu precisa de um local que te dê esse espaço de maternagem. Esses espaços se transformam em espaços que potencializam a vida. A negritude pode ser ressignificada em espaços em que essas características são valorizadas. Então, o Terça Afro, outros espaços em que a negritude, de modo geral, é acolhida e que é possível a gente chegar e, além de estar ali ouvindo, a gente chega e observa uma saia de capulana, um turbante, um dread. As crianças estão ali brincando com outras crianças negras. De tanto em tanto tempo eu posso voltar para aquela Terça Afro e me encontrar num lugar suficientemente bom para responder algumas coisas
alguns desejos que eu tenho e me refazer na circularidade. Mas também tem esse momento de comida, que é outro ponto muito importante nas culturas africanas. Nas religiosidades, nas práticas festivas, a comida é um elemento muito importante, porque enquanto a gente come, a gente troca, a gente usa outro sentido. Olha, esse negócio de negro é invenção do europeu, né? Antes da chegada do europeu lá na África, não tinha negros. Não existia negros na África. Existiam zulus, quimbundos, ovibundos, existia os raúças, rauçás, enfim. Existiam povos com seus costumes, com suas religiões, né? E aí chega o europeu e ele precisa dizer que aquele povo que lá existe vive na escuridão, né? Esse povo é um povo negro, é um povo apartado das luzes, né? Do saber. Ah, mas eles chegaram para salvar nossas almas, chegaram para nos enganar, para explorar nossa mão de obra, mas mais que a nossa mão de obra, nosso conhecimento. Porque quando a gente veio para cá, ou foi para o Caribe, ou foi para os Estados Unidos, a gente levou tecnologias, né? Levou muitas tecnologias que a gente já dominava no continente africano. Ora, tudo isso, cada um daqueles que aqui estavam também sabiam, né? Só bastavam se organizar para reagir. Até o momento que um olhou para o outro e disse assim, peraí, eu sozinho sou frágil, mas se eu me juntar com você, nós dois derrubamos esse cara e reconquistamos nossa liberdade. Nós tivemos então muitas rebeliões, tivemos muito assassinato de fazendeiro e sua família, tivemos muito assassinato de capataz, porque a gente tinha precariamente nossas organizações. Tivemos muita organização de quilombos, alguns mais avançados, alguns menos, mas foram milhares por esse Brasil afora. Nós tivemos muitas ações de movimento negro durante o período da escravidão e após, porque nós tivemos a capacidade de ressignificar a palavra negro. Foi a partir da organização. Aquilo que era uma coisa para nos diminuir, para mostrar que eles podiam nos dominar, foi usado como razão de orgulho e como identidade.